Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Quero deixar nessa noite aqui apenas uns versículos rapidamente no Evangelho de Mateus, para nossa meditação, para nós refletirmos um pouco sobre Deus, né? Eu falo que Deus, ele deve ser o centro da nossa vida, né? Independentemente de religião. Eu falo que Deus, ele deve ser o centro da nossa vida, porque ele é o autor da nossa vida. Se não fosse Deus na nossa vida, né, nada disso existiria, porque nós entendemos que dentro da Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E eu vou deixar uns versículos aqui nessa noite, só para a gente meditar, medite antes de dormir, ao acordar também, sempre um versículo da palavra de Deus. E eu vou deixar aqui em Mateus, capítulo 8, verso 23 até o 27, que fala um texto bem conhecido. Fala: Jesus acalma a tempestade, né? Quando os discípulos estavam ali no barco com Jesus, e Jesus acalma essa tempestade. Eu vou deixar esses versículos rapidamente para a meditação de vocês aí. Está dizendo assim, ó, verso 23, Mateus 8, 23 até o 27, ó. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Esse texto, ele me chama bastante atenção. São poucos versículos, né? São apenas 5 versículos, mas conseguem me chamar bastante atenção, pelo fato de que os discípulos foram homens chamados pelo próprio Jesus para pregar o Evangelho, né? Para anunciar as boas notícias de Jesus. E foram homens que foram chamados para aprender com Jesus, para aprender. Jesus não fazia nada por fazer, para mostrar que ele era Deus, sendo Deus, que ele tinha poder. Ele não precisava se exibir, né? Como muitas das vezes nós sabemos fazer algo de especial, né? ou algo de valioso, e muitas das vezes a gente quer mostrar aquilo que nós sabemos fazer, a gente quer mostrar aquilo que a gente sabe fazer para a gente ficar conhecido, muitas vezes para ganhar até dinheiro por meio daquilo ali, ou vender um produto bom. Só que não, Jesus, quando fazia as coisas, não era para se gabar que sabia fazer. Jesus fazia milagres, primeiro até mesmo para ensinar os seus seguidores, que aqueles que acreditarem de verdade no seu poder, aqueles que acreditarem de verdade no Senhor, ele mesmo falou: ó, aqueles que creem em mim, se vocês creem em mim, ele falou para os seus discípulos: ó, vocês farão as obras que eu faço e até maiores. Então tudo que Jesus fazia era ensinando para eles, que eles também pela fé conseguiam fazer, porque não vinha dele próprio, mas sim do Pai que está no céu. Então, se você crê em Deus, você pode todas as coisas. É onde Paulo escreveu lá em Filipenses 4,13. Paulo falou assim: ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele queria dizer? Se eu estou no Senhor, se é o Senhor que está comigo, eu posso todas as coisas, eu consigo. Eu não preciso ter condições. O Deus que eu sirvo, ele tem condições, né? Eu não preciso ser grande. O Deus que eu sirvo, ele é grande. Eu não preciso ser forte. Não, o ser humano é fraco. Nós somos falhos, somos frágeis. Mas o Deus que nós servimos, ele é forte. Né? Então, o mérito nunca ele é meu. Ele é sempre do Senhor. Mas Jesus, quando fazia milagres, ele mostrava para os seus discípulos, para todos os seus seguidores, que se nós acreditarmos nele, nós também faremos, e até maiores. Está escrito na palavra. E esse texto que nós lemos aqui, Mateus 8, 23 até o 27, vai contar que Jesus estava ali
no barco com os seus discípulos. Jesus estava ali no barco com os seus discípulos. Os discípulos já tinham vivenciado muitos milagres de Jesus. Muitos milagres os discípulos tinham vivenciado. Os discípulos viram Jesus curar a enfermidade. Os discípulos presenciaram Jesus multiplicar o pão e alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Tudo isso foi presenciado pelos seus discípulos. Os discípulos viram Jesus, né, em certa vez, Jesus entrando na casa de Jairo, curando aquela menina, né? Os discípulos viram a mulher do fluxo de sangue se arrastando, tocando em Jesus. Jesus mesmo não tinha visto o que tinha acontecido, e aquela multidão apertava, e aquela multidão, mas a multidão viu que aquela mulher somente tocou nas vestes de Jesus, saiu o poder, aquela mulher foi curada daquela hemorragia. Então muitos milagres eles presenciaram, não foi ninguém que contou para eles, não foi alguém que contou para eles, não, eles viram. E agora os discípulos se encontram ali no barco. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ali dormindo, lá no fundo do barco, dormindo, descansando. E de repente sobreveio uma grande tempestade naquele barco, que o barco via quase a naufragar, quase a afundar. E os discípulos se encheram de temor. Esse temor, aqui nesse texto, é medo. Algumas Bíblias falam temor, outros de medo. Mas esse temor, que existe dois, né? Existe dois significados da palavra temor, né? Tem o temor de medo, quando tenho medo de algo, eu temo, temor. Ou o temor de reverenciar algo, de respeito a algo. Eu tenho um temor a Deus. Não é que eu tenho medo de Deus, mas não, eu respeito a Deus por saber a pessoa que Ele é. Então tem o temor de reverência, de respeito, e tem o temor também de medo, de recuar. E os discípulos aqui sentiram esse temor, sentiram medo, porque o barco estava prestes a afundar. Até que foram então até Jesus e começaram a acordar: mestre, acorda que nós vamos perecer. E Jesus olhou para eles e falou: você tem fé, homens de pouca fé. Jesus chega ali agora, calma mar, calma vento, o vento para, o mar parou. E Jesus ali mostrar para os discípulos que se eles tivessem agido dessa forma: calma aí, vento, para. Eles iam parar, porque não porque os discípulos eram tal, porque eles tinham poder, não, mas eles tinham que acreditar naqueles que estavam caminhando com eles. Eles tinham que lembrar das palavras daquele homem que estava dormindo no barco ali com eles, que já tinha ensinado para eles todas as coisas. Então, os milagres que Jesus operava foi para nos ensinar que nele nós também conseguimos fazer. A gente vê hoje as pessoas falando assim: a gente vai nas igrejas, não vê mais cura, não vê mais... mas não é Jesus que mudou, ou Deus que deixou de fazer. É nós que não cremos de fato no poder que nos foi confiado. Porque Jesus falou: se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu faço e as farão maiores. Então é nós que não estamos crendo. Às vezes cantamos na igreja, pregamos na igreja, frequentamos a igreja todos os dias, mas não exercitamos a fé da maneira que Jesus deixou para nós exercitarmos. Não colocamos mais as mãos sobre os enfermos e orar para ele ser curado, não, né? A primeira coisa que a gente descobre quando alguém está enfermo é correr, colocar no carro, levar para o hospital, para o ponto-socorro. Não que isso seja pecado, só que a gente esquece do poder divino. Não é pecado você usar a medicina, não, porque Jesus deu essa inteligência aos homens. Nós temos que sim ter esse recurso. Só que muitas vezes Jesus quer operar milagre, muitas vezes Ele quer exercitar a nossa fé. E a gente não tem essa fé. A gente está como os discípulos, mesmo sendo ensinado todos os dias. Nós estamos ali na igreja todos os dias. Na hora do aperto, na hora da tempestade no barco, aí vai lembrar de Jesus que está dormindo e vai acordar Jesus para socorrer. Aí dentro desse texto eu tiro uma pergunta para mim mesmo e para todos que estão aí, né, agora assistindo esse vídeo: aonde está Jesus quando a tempestade chega no nosso barco? Aonde está Jesus quando a dificuldade chega na minha casa, na sua casa? Onde está Jesus? Está dormindo lá na polpa? Está dormindo lá no fundo? Está esquecido em algum canto, deitado? Jesus tem que estar sempre acordado na nossa vida.
Jesus tem que estar sempre acordado na nossa vida. Aí sabe por que muitas pessoas já não são mais visitadas pelo Senhor? Muitas pessoas já não são ensinadas mais por Ele? Porque tem Jesus sempre dormindo na sua vida. Eu não tenho que acordar Jesus quando a tempestade chegar, não. Eu não tenho que acordar Jesus quando as coisas ruins chegar na minha família, quando a enfermidade chegar, quando o desemprego chegar, quando a doença chegar, não. Eu não tenho que acordar Jesus quando o barco estiver prestes a naufragar, não. Eu tenho que ter Jesus acordado todos os dias para que quando a tempestade vier, eu possa dizer: vento, calma aí, Márcia, calma aí, enfermidade, peraí, porque o Jesus está presente na minha vida. Jesus já está aqui do meu lado. Jesus está presente dentro de mim. Então eu tenho que estar com Ele vivo, acordado dentro de mim todos os momentos, para que a hora que a tempestade chegar, eu não venha temer o mal. Eu não venha temer, porque eu vou ter a confiança naquele que está comigo. A confiança no Deus que pode todas as coisas. Os discípulos ali agora se encheram de medo. Parece que eles esqueceram tudo que Jesus já havia ensinado para eles. E nós? Qual é a nossa reação quando a tempestade chega? Quando o problema chega? Quando a luta chega? Jesus nos deu a fé. E a fé, ela é para ser... glória a Jesus. A fé, ela é para ser exercitada. De modo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé não é algo que eu estou vendo, é algo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Eu não conquistei, mas eu sei que eu vou conquistar. Eu não cheguei, mas eu vou chegar lá. É acreditar, é convicção, é esperança. Quem tem fé tem esperança. Quem não tem fé, quem não acredita, não tem esperança. E nós não temos que viver sem esperança, porque a nossa esperança não está em algo terreno, a nossa esperança não está em humanos, em pessoas que prometem e não cumprem. A nossa esperança está num Deus que promete e Ele cumpre no tempo oportuno, no momento que nós não imaginamos. Ele promete, mas Ele também cumpre. E Ele quer cumprir, Ele quer realizar, mas Ele quer também que nós exercitemos a nossa fé, que nós temos convicção do poder que há no Deus que nós servimos. Ou vamos fazer igual discípulo, andar com Jesus toda hora, ver os milagres de Jesus, presenciar as maravilhas, porque todos nós vivenciamos milagres todos os dias. Eu falo que se nós acorda bem, se a gente dorme bem, é milagre. A vida que nós temos é um milagre divino, porque nós não somos dono dela, nós não compramos ela, não lutamos para ter ela, mas nós temos ela por um milagre divino que o Senhor nos permitiu. Então nós somos presenciados, nós somos presenteados por esse milagre todos os dias. Ele nos concedeu este milagre. Então todos nós vivemos milagre. E quando nós vemos algo de diferente no nosso meio, a gente faz com o discípulo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Os discípulos, agora quando Jesus manda acalmar o mar, acalmar a tempestade, eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Parece que os discípulos agora não estão conhecendo Jesus. Parece que é outra pessoa. Será que Jesus se transformou naquele momento? É o mesmo Jesus que já tinha ensinado para eles. Muitas vezes andamos dentro da igreja, andamos com Bíblia na mão, Bíblia do braço, mas não conhecemos de fato quem é Jesus. Temos que desfrutar mais da sua presença, temos que desfrutar mais do Senhor. Não deixe o mestre dormindo no seu barco, não. Mantenha ele acordado, mantenha-se desfrutando da sua presença, mantenha-se desfrutando do seu amor, da sua graça que é infinita, porque Jesus ele tem prazer em operar na vida daqueles que buscam o Senhor. O salmista fala que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Aqueles que buscam a Deus não tem falta de nada. O Senhor dá paz, o Senhor dá alegria, o Senhor dá emprego, o Senhor dá alimento, dá vestimenta, dá moradia. O Senhor dá tudo que nós pedimos a Ele. A palavra diz: a tudo quanto pedis ao Pai crendo recebereis. E se pedir no nome dEle, nós recebemos. Então o Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em derramar vitória sobre a nossa vida.
Louve ao Senhor com alegria. Louva como aquele escritor, né, tem um hino da harpa, né, que parece que fala: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu ser, Cristo te faz vencer. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. É Ele que te dá vitória. É Ele que dá vitória à nossa alma, dá a doce paz, da tranquilidade, da alegria. O Senhor é aquele que dá alegria. A gente vê as pessoas vivendo momentos de tristeza, pessoas vivendo com angústias, pessoas vivendo aprisionadas, com sentimentos ruins. Falta mais a presença de Deus na nossa vida. Falta a presença de Deus no nosso barco. Está faltando a presença de Deus no nosso barco. Ponha mais a presença de Deus na tua casa, na tua vida, nos teus pensamentos, nos teus sonhos, nos teus projetos. Ponha Deus em tudo. Muitas das vezes, o que está faltando na nossa vida é a presença de Deus. Às vezes o barco está assim, ó, agita mesmo para um lado, agita para o outro, tempestade e a morte de perto se aproximando, e você não sabe o que está faltando mais. Já bateu em tantas portas, já procurou tantos amigos, tanto tipo de ajuda. Está faltando em Jesus essa presença gloriosa. Tem um hino também, um hino antigo, né, da Denise Cardoso, que fala assim, ó: tudo é alegria quando a gente sente a real presença de Jesus, pois nem mesmo as fúrias do imenso mar podem me afastar da eterna luz. Cada vez mais perto vou me aproximando da felicidade que há de vir. A cada momento ouço a voz suave de Jesus falando assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter esta certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Quando vem as provas, permaneço firme e não tenho de me lamentar. Tenho a proteção do bom Salvador, vou seguindo sempre a cantar. E Jesus querido, lá da eterna glória, minha fé contempla a sorrir. Nesta luz perene, sua voz não cessa, sempre me dizendo assim: contigo eu estou, pois tu és fiel a mim. Em breve te darei vida eterna e paz sem fim. É maravilhoso ter esta certeza e ao meu Jesus agradecer pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade e o viver. Pelo dom supremo, pela imensa graça,
a verdade e o viver. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, um forte abraço.